Gol é um automóvel da Volkswagen, desenhado no Brasil e comercializado em vários países sob diversas designações, dentre eles México e Argentina. Lançado em 1980, o Gol é considerado um dos maiores sucessos da Volkswagen do Brasil de todos os tempos. É também o primeiro e único carro produzido no Brasil a ultrapassar a marca de 5 milhões de unidades produzidas até hoje, tornando-se em fevereiro de 2009 o primeiro e único a superar o Fusca em vendas. Pioneira a tornar-se modelo de entrada da marca Volkswagen do Brasil em mercados internacionais. E é o modelo mais exportado da história do Brasil, com mais de 1 milhão de unidades vendidas para mais de 50 países, embora nunca tenha sido comercializado na Europa. Devido à presença do Volkswagen Polo, que apesar do preço alto no Brasil é do mesmo segmento que o Gol. Em 2010 a frota nacional do Gol atingiu 5.152.655 unidades, incluindo todas as versões em circulação do veículo. No mesmo ano, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais divulgou em pesquisa que o Gol é o veículo mais roubado do Brasil com 21.907 registros. O Gol surgiu a partir da necessidade de se criar um sucessor para o Fusca após a segunda metade dos anos 1970 para enfrentar outros veículos com projetos modernos como o Fiat 147 e Chevrolet Chevette. Os veículos produzidos pela matriz europeia não atendiam às necessidades do mercado brasileiro devido às condições de estradas e hábitos dos consumidores, exigindo assim uma plataforma mais resistente. O departamento de engenharia da Volkswagen, localizada na Fábrica 2, no bairro paulistano de Vila Carioca, passou a desenvolver o projeto desta plataforma com base no primeiro Polo, que por sua vez projetada na Alemanha há alguns anos antes por Felipe Schmidt, que na ocasião atuava na Volkswagen brasileira como diretor de pesquisa e desenvolvimento. O projeto BX teve início em maio de 1975, após Schmidt vencer a resistência da matriz alemã devido aos insucessos dos veículos brasileiros SP2 e o TL, e inspirou-se no coupé esportivo Scirocco, que por sua vez, fora baseado no Golf. O nome Gol veio da convenção da Volkswagen dar nomes aos veículos associados a esportes, Polo, Golf, Derby. Assim este veículo adotou um nome baseado na paixão do brasileiro pelo futebol. Estreou com um motor carburado de corpo simples e arrefecido a ar herdado do Fusca 1300, apelidado de Gol chaleira ou batedeira, devido ao barulho característico proveniente do motor. Com a opção da utilização de gasolina ou álcool como combustível. Era disponível em duas versões, básica e L. O desempenho era muito fraco, o que minou as vendas do modelo no primeiro ano de vendas. Foi lançada em 1981 a versão com motor 1600 também arrefecido a ar devido às constantes reclamações de baixo desempenho do motor 1300. A instalação do novo motor 1600 resultou na retirada do Brasília do mercado no ano seguinte. A versão básica passava a se chamar S e a versão L passava a se chamar LS. Por fora, além de novos emblemas, reportagens da época já destacavam que uma das poucas alterações visuais para o Gol 81 eram os piscas traseiros na cor âmbar. Apenas em 1980 eles eram vermelhos. No ano seguinte, em 1982, surgiu a série especial chamada Gol Copa. Com rodas de liga leve, para-choques na cor do veículo, forração especial, faróis de neblina e outros acessórios em homenagem à Copa do Mundo de Futebol deste ano. Em 1984 foi criada a nova versão BX ainda com motor 1600 a ar. Em 1985 as versões S e LS ganhavam motor com refrigeração a água, MD-270, de 1.6L com 4 ou 5 marchas, que já era usado no Passat, no Voyage e na Paraty.
Essas versões traziam faróis grade, lanternas dianteiras e para-choques idênticos ao Voyage, abandonando os faróis dianteiros sem piscas que invadiam a lateral do carro. O estepe, que era abrigado no compartimento do motor, passou a ser alojado no porta-malas. Surgiu no mesmo ano a versão GT 1.8 de 99 cavalos vapor declarados. Em 1986 esse motor foi substituído pelo AP 1.8. Curiosamente, o Gol GT jamais teve aerofólio, mas vinha com a inscrição GT serigrafada em branco em toda a área inferior do vidro traseiro. A versão refrigerada a ar ficou como um modelo de entrada ainda denominado Gol BX. Uma diferença bem visível em relação ao modelo a água era nas lanternas traseiras do BX. A posição de ré não possuía lâmpadas e tinha a lente de cor laranja, a mesma dos piscas traseiros. A produção do Gol BX perdurou até o fim de 1986. Esse foi o último ano com a opção do Gol refrigerado a ar. Em 87 e 88 ocorre a primeira reestilização da primeira geração. O Gol ganha frente levemente mais baixa com capô redesenhado, novos faróis grade, para-choques envolventes, novas lanternas dianteiras e traseiras, essas agora com alojamentos para 6 lâmpadas em cada lado. Embora o Gol GTS e futuramente o GTI viesse com 5 lâmpadas em cada lado e as demais versões com apenas 3 lâmpadas em cada lado. O Gol GT é substituído pelo Gol GTS com alterações no 1.8, que passou a ter somente o álcool como opção, pois o modelo a gasolina deixava muito a desejar em questão de desempenho para um carro dito esportivo. Interessante o fato de a Volkswagen insistir que o Gol GTS tivesse apenas 99 cavalos vapor de potência, apesar de estimativas indicarem que ele tivesse entre 105 cavalos vapor e 109 cavalos vapor. Se a Volkswagen admitisse a maior potência, o carro seria taxado com maior imposto, daí o fato de o motor ter a potência nominal tão baixa. O GTS é o primeiro Gol a vir com aerofólio de fábrica. Muda também a nomenclatura das demais versões, S vira CL e a LS vira GL. Em virtude do empréstimo compulsório estabelecido pelo governo para conter a alta do consumo decorrente do congelamento de preços imposto pelo Plano Cruzado, surge uma versão C que substituía a antiga BX e era ainda mais básica que a CL, com motor 1.6, câmbio de 4 marchas e apenas na cor branca e a álcool, destinada a frotas e órgãos governamentais, que durou apenas até o início de 1988. Um ano depois da primeira reestilização externa, o Gol deixa de usar o painel de instrumentos baseado no da variante 2 e ganha 2 painéis. Um mais simples baseado no do Santana CL e um outro mais sofisticado, o Satélite, para as versões superiores GL e GTS. Os retrovisores subiram para a área das janelas das portas e as colunas dos quebra-ventos foram um pouco recuadas para trás. Ao final deste ano, no Salão do Automóvel de São Paulo, é lançado o Gol GTI, primeiro carro nacional com injeção eletrônica. O motor AP 2.0 do GTI, somente a gasolina, tinha 120 cavalos vapor. No final do ano, o Gol na versão CL perdeu o consagrado motor AP 1.6 para usar um outro derivado do 1.6 CHT da Ford, que passou a ser chamado de AE 1600, alta economia, por causa das modificações na sua estrutura e união com este fabricante, uma joint venture denominada Autolatina. O Gol ficou um pouco menos potente, mas com mais torque em baixas rotações, ao mesmo tempo em que alcançava menor consumo, atingindo a marca de 12,5 km por litro na estrada no modelo CL. Para a versão GL ficou disponível apenas o motor AP 1.8. Em 1989 foi lançada a série especial Star. Foram fabricados apenas nas cores vermelho e branco. O interior possuía bancos comuns às versões CL e GL.
porém com forração especial inclusive nas portas e laterais de tom cinza e vermelho com o logo Star nos bancos dianteiros. Possuía quadro de instrumentos com conta-giros e relógio digital igual ao do Gol GTS, porém o painel em si era o mesmo da versão CL em tom cinza. Sua motorização AP 1.8 a gasolina ou álcool com câmbio e sistema de escapamento silencioso de dupla ponteira, carburação e freios eram os mesmos do Gol GTS. Já os faróis e lanternas vinham da versão GTI, fúmeas na traseira e brancos na dianteira. Possuía os borrachos laterais pretos da versão GL da época com frisos brancos que também eram utilizados nos dois para-choques. Possuía ainda frisos cromados em volta dos retrovisores externos. Estes com as capas dos mesmos pintadas na cor do carro, inclusive a grade de refrigeração que o identificava de longe. Tinha ainda os adesivos especiais nos paralamas dianteiros e na tampa traseira com a inscrição Star 1.8. Tinha também vidros verdes, desembaçador, limpador traseiro, ar quente e rodas de aço aro 13 com calotas iguais do Gol GL na cor branca. Os acessórios e opcionais mais comuns ao Gol Star 1989 eram as rodas pingo d'água aro 14 dos modelos GTI e GTS, volante, 4 bolas, do Santana, faróis auxiliares embutidos na parte inferior do para-choque. A cor original era vermelho tornado e branco Star. A segunda versão do modelo renasceria em 1998, lançado com motorização AP 1.6 a gasolina com injeção Mi, apresentava vidros verdes, ar quente, limpador, lavador, desembaçador traseiro, aerofólio, saias esportivas, faróis do Gol GTI com auxiliares embutidos à parábola, dando um belo diferencial à versão. Porém no interior era básico, era o modelo Sport do Gol, fabricado em 5 cores principais: vermelho, prata, branco, vinho e azul. Em 1991 ocorre a segunda reestilização da primeira geração. A grade dianteira, os faróis e as lanternas dianteiras, agora com refletivo lateral âmbar em cada uma, ficam mais estreitos para atender também ao padrão norte-americano, já que o modelo derivado do Gol, o Voyage, ainda era exportado para lá com o nome Fox. Tanto que no Fox o refletivo âmbar dava lugar à luz de posição lateral cor de âmbar. Na traseira as mudanças são bem discretas. Os vincos em baixo relevo existentes na tampa do porta-malas do Gol passam a ser bem mais suaves e os emblemas que ali estão ganham nova grafia. Dessa vez os para-choques e as lanternas traseiras do Gol não mudam. O Gol GTI ganha novas cores ao invés de ser oferecido apenas na cor azul como ocorria de 1988 a 1990. Mesmo com a reestilização da linha Gol, a VW insiste em oferecer o Gol GTS com as lanternas tricolores. Em 1992, anos em que todas as versões recebem catalisador no escapamento, e com um pequeno emblema catalisador na traseira, são disponíveis duas versões CL, ambas com o mesmo motor AE 1.6. Uma mais simples com painel sem relógio nem odômetro parcial, volante de plástico rígido, revestimentos das portas em plástico e rodas de 13 polegadas com pneus 155. E que foi comercializada apenas nesse ano enquanto não era lançado o Gol 1000. A outra mais sofisticada com interior mais parecido com o do GL, exceto pela ausência do painel satélite, revestimento das portas em tecido e rodas de 13 polegadas com pneus 175. No final do ano a versão CL voltou a ser única com o acabamento mais pobre. Em 1993 é lançado o Gol 1000 à sombra do Fiat Uno Mille, lançado em agosto de 1990. A Autolatina converte o AE 1.6 para AE 1.0, com isso passou a ser fabricado o Gol CL com o AE 1.6 e Gol 1000 com o AE 1.0. Devido ao incentivo fiscal, o Gol 1000 com motor AE 1.0 de apenas 50 cavalos vapor passou a ser o mais vendido por ter um custo inferior aos demais.
O preço ficou 17% menor que o Gol CL, até então o mais barato. Esse modelo foi fabricado até o fim de 1996. No final do ano, o motor AP 1.6 voltou a ser disponível para a versão CL. Em 1994, o plástico dos para-choques de toda a linha Gol passa a ser na cor cinza. Foi lançada a última série especial da primeira geração, o Gol Copa, em alusão à Copa dos Estados Unidos. E comercializado apenas na cor azul claro metálico. Este foi o último ano de fabricação da primeira geração do Gol motor 1.6, exceto para o Gol 1000, que continuaria a ser fabricado até 1996, convivendo com o Gol da segunda geração. Em 1994, o Gol 1000 passava a ser ainda mais simplificado para que ficasse ainda mais competitivo no mercado de populares. Externamente, suas únicas mudanças nesse ano foram alguns itens de série, como frisos laterais e ventarolas móveis, passaram a ser opcionais. E as lanternas dianteiras, que passaram a ser totalmente na cor âmbar, e assim seguiria até o fim de sua fabricação. A segunda geração, conhecido como Projeto AB9 e apelidado como Gol Bolinha, trazia uma carroceria totalmente nova, moderna, que apresentou linhas mais arredondadas em relação à versão anterior. Assim ganhando do público o apelido de Gol Bola no Brasil. Apesar da Volkswagen apresentar um projeto de carroceria novo, a plataforma era a mesma adotada em sua primeira geração, ajudando a manter soluções praticamente idênticas no que diz respeito à suspensão, motorização e freios. Foi lançado nas versões 1000i e 1000i Plus, ambas com motor 1.0, CL 1.6, CL 1.8 gigalitros 1.8 e GTI 2.0, agora com I maiúsculo. O Gol de geração anterior, ou o quadrado, também fazia parte da família e não saiu de linha, se mantendo como carro de entrada da marca, na versão 1000. Em 1995, o Gol Clio 1.6 saiu com 86 cavalos-vapor de potência, e já em 1996 o mesmo Gol Clio saía de fábrica com apenas 81 cavalos-vapor de potência. Tornando um fato bastante curioso, porém explicado pela necessidade de adequação às normas antipoluição para homologação. Foi lançado o Gol GTI, 1996, com motor 2.0, 16 válvulas e 145 cavalos-vapor, que trazia um discutível calombo no capô para poder comportar o largo e alto cabeçote no motor, que não caberia ali sem tal adaptação, uma vez que o bloco era do Golf 1.8 alemão. Já o Gol GTI, 8 válvulas de 120 cavalos-vapor a gasolina. Na época lutava contra os modelos Uno Turbo Cadete GSI e Escort XR3. Também foi lançado neste ano o Gol TSI 1.8, que tinha a missão de suceder os antigos modelos GTS. E não obteve sucesso, pois apresentava somente alterações estéticas externas sem mudanças drásticas no motor, que era o mesmo do GL, assim como o interior. Em 1997, seus motores AP 1.6 e AP 1.8 passaram a possuir injeção eletrônica multiponto de combustível, e houve também alteração em suas nomenclaturas. O modelo Clio, por exemplo, passou a ser denominado como CL 1.6000. Neste mesmo ano chegam os novos motores HT1000Mi em substituição ao AE1000i, derivados do Ford CHT. Estes motores faziam parte da nova linha EA111, que a partir de setembro do mesmo ano passaram a ter cabeçote de 16 válvulas. Houve também uma alteração na motorização do modelo TSI, que passou a vir com motor 2.0, passando de 109 cavalos-vapor da versão GTI 8 válvulas para 111 cavalos-vapor nesta nova versão. Neste mesmo ano é oferecida a versão GLI, também com opção de motor 1.6, que até então possuía motor somente 1.8.
Em 1997, já como modelo 1998, o Gol passa a ter a opção da carroceria com 4 portas opcionais nas versões Mi Plus CL 1.6 Mi e CL 1.8 Mi e de série nas versões a partir da GL 1.6 Mi. Houve também a versão GLS 2.0 Mi substituindo a GTI 2.0 de 8 válvulas. As séries especiais foram Extreme, Rolling Stones Atlanta e Star. Chamado de Gol G3, o Gol sofreu profundas mudanças estéticas. A primeira reestilização do Gol AB9 recebeu o nome comercial de Geração 3, onde recebeu uma nova plataforma. E começou a ser vendido em 1999 como modelo 2000. Mudanças visuais foram feitas em sua dianteira traseira e interior, além de um novo jogo de rodas e calotas. No mais, a estrutura básica do veículo continuou a mesma, continuando a ser um Gol Geração 2. Foi lançado nas versões 2 e 4 portas e foi abolida as nomenclaturas como CLGL etc. e optou-se pelo lançamento de pacotes de opcionais, básico, luxo, conforto e estilo, encontrados em qualquer motorização. Logo, seria possível encontrar um modelo 1.0 8 válvulas mais equipado do que uma versão 1.8, por exemplo. As versões de motorização disponíveis eram 1.0 8 válvulas, 1.0 16 válvulas, além de haver 1.6 a gasolina e posteriormente 1.6 a álcool, 1.8 e 2.0. Na terceira geração do Gol também era disponível a versão GTI, que possuía um motor 2.0 16 válvulas cujo cabeçote era importado da Alemanha. Esse propulsor rendia 153 cavalos de potência, algo que podia fazer com que o Gol rompesse facilmente a barreira dos 200 km por hora. Em 2000 foi lançada a versão 1.0 16 válvulas turbo com 112 cavalos vapor de potência, a mesma do AP 2.0i. Esse sim possuía comando de válvulas variável, o que permitia ter um bom torque em diferentes regimes de rotações. Esse motor superalimentado levava o Gol aos 193 km por hora de velocidade máxima. A força do turbo se fazia presente a partir das 2.900 rotações por minuto e com um torque de 15,8 kgfm. Em 2002 a linha Gol sofre pequenas alterações por fora. O Gol ganha apenas novos para-choques e nova grade e seus derivados Paraty e Saveiro passaram pelas mesmas mudanças, além de ganharem novas lanternas traseiras, exceto o Gol, e novas tampas do porta-malas do Paraty e da caçamba do Saveiro. Em 2003 é lançado o primeiro veículo bicombustível do Brasil. O Gol Power 1.6 Total Flex, que pode funcionar com álcool e gasolina ou qualquer mistura destes combustíveis. Em 2005 o Gol popularizou a tecnologia bicombustível no Brasil, pois nesse ano a Volkswagen passou a oferecer o Gol 1.0 bicombustível. O Gol foi o primeiro veículo 1.0 no Brasil a oferecer a tecnologia bicombustível. As séries especiais foram Série Ouro, Sport, Fan, Highway, Rally, City e City Total Flex. O Gol G4, chamado comercialmente de Geração 4, o Gol, ainda da segunda geração, sofre novas alterações. Novas dianteira e traseiras, novo painel, seguindo a tendência dos automóveis de entrada da marca, com leve empobrecimento no acabamento interno, devido à presença do Polo no mercado. E suspensão mais elevada, disponíveis nas versões Trend, Plus e Power. Em setembro e outubro de 2006 o seu principal concorrente Fiat Palio passou em números de vendas. Contudo, o Gol fechou o ano como o carro mais vendido do país. Em agosto de 2007, novamente o Palio volta a passar o VW Gol. A Volkswagen continua a deixar a desejar no quesito acabamento e conforto, mesmo com as alterações na nova linha do Gol G4, 2008.
onde o carro teve pequenas mudanças na suspensão e no motor, passando de 71 cavalos-vapor a 75 cavalos-vapor. Desde seu lançamento, a estabilidade de sua suspensão é muito elogiada. Em 2010, surge a versão EcoMotion, com motor 1.0 para ser o carro de entrada. O Gol G4 continuou sendo produzido como versão de entrada do modelo, até ano de 2014, apenas com motor 1.0. O Gol G4 era usado pela PMRJ em 2006 a 2010. As séries especiais foram Gol Copa, Rally e Power G4 com interior do G3. Gol G5. O novo Gol, que corresponde à verdadeira terceira geração, foi lançado no dia 29 de junho de 2008. O modelo teve suas características externas e internas totalmente renovadas em relação à geração anterior, inclusive a plataforma, que passou a ser a mesma de Polo e Fox, esta lançada em 2002 no Polo. Porém, a montadora não adota a nomenclatura G5 ou qualquer aproximação para este veículo e sim, novo Gol. Esse carro é equipado com motor transversal EA111 em duas opções bicombustível 1.0 e 1.6. Inicialmente nessa geração estava disponível apenas com 5 portas. Convivendo com a segunda geração reestilizada chamada Geração 5, disponível em 3 ou 5 portas nas versões 1.0, EcoMotion 1.0 e Titan 1.0. A linha Geração 5 contava no lançamento com 7 opções de cores, 2 tons de cinza, 2 de vermelho, preto, branco e prata. A suspensão traseira é igual à da segunda geração, enquanto a dianteira é mais resistente a torções. A coluna de direção é nova e o câmbio, o mesmo do Fox, com relação do diferencial alongada. Como novidade, além do compartilhamento de plataforma com Polo e Fox, entre os opcionais estão o airbag duplo, a segunda geração não podia ter airbag para o passageiro, e freios tambor. Em 2009 o novo Gol ganhou uma versão automatizada vendida no nome eMotion, que foi inicialmente lançada no Polo, logo em seguida chegando ao Gol e ao Voyage. O eMotion é o sistema criado pela Magneti Marelli, usado também pela Fiat com o nome de Dualogic com diferenças de calibração escolhida por cada loja. As séries especiais foram Rock in Rio, Seleção, Vintage e 25 anos. O Gol G6. Em 2012 o Gol G5B recebeu nova frente, especificando os faróis, iguais ao do Volkswagen Fox, Volkswagen Jetta etc. A marca optou por não chamar essa reestilização de G6, mas apenas Gol, embora alguns concessionários insistam em usar o apelido G6 como estratégia de marketing, que por enquanto não emplacou. Devido ao fato dessa geração não passar de um facelift. Esse modelo, lançado em 2012 como modelo 2013, tem os motores 1.0 VHT, TEC, e 1.6 EA111, podendo receber câmbio e eMotion, sendo ambos flex, com injeção eletrônica e câmbio manual com 5 marchas. A versão Power 1.6 possui um motor de 104 cavalos-vapor, torque de 15,6 kgfm. As versões eram Highline, Rally, Track e Seleção. Gol G7. Em 2016 ocorreu o segundo facelift na terceira geração. O interior e o painel foram completamente renovados com novas saídas de ar-condicionado e o modelo ganhou uma central multimídia, disponível como um dos opcionais do modelo. No lado de fora, a tampa do porta-malas passou a ter um vinco e as lanternas traseiras ganharam efeito tridimensional quadrado remetendo ao Gol BX. Os para-choques dianteiro e traseiro passaram por algumas alterações e os faróis ganharam máscara negra. O motor é a 211 1.0 MPI de 3 cilindros e 12 válvulas, usado no Volkswagen Up. Foi adotado no Gol nas versões Trendline e Track.
A Comfortline segue com o motor 1.6 de 4 cilindros e 8 válvulas e a 111. Em julho de 2018, o modelo recebeu o câmbio automático de 6 marchas. Anexado ao motor 1.6 de 16 válvulas é a 211 de 110 a 120 cavalos vapor, conjunto que se encontra também no Polo. As versões manuais seguem com o EA 211 MPI 1.0 de 3 cilindros e o antigo EA 111 1.6 de 8 válvulas de 104 cavalos vapor. Para ambos, permanece o mesmo câmbio manual de 5 marchas da versão de entrada. E essa foi a história do Volkswagen Gol. Se gostou, deixe seu like ou se inscreva no canal para dicas de manutenção automotiva. Valeu e até mais!